Fala, meus amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, mais uma vez aí, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, o segundo vídeo do canal. Muito bom, gostei demais do feedback de vocês no primeiro vídeo, foi muito bacana. Pessoas próximas a mim tinham interesse em investimento, eu não sabia. Eu vim descobrir depois que a gente fez a postagem do primeiro vídeo. Muito obrigado a quem apaixonou, quem curtiu, comentou. Isso aí gerou um bom engajamento para o canal. Então, muito obrigado. Gente, o tema de hoje eu vejo com grande relevância. Por que isso? Para nós investidores, é muito bom se ter um meio de investimento que seja previsível, que a gente possa mensurar o quanto de resultado que a gente vai ter. E falando um pouco de fundos imobiliários, ele nos traz uma certa segurança. Na sua grande maioria, todos pagam todos os meses. Então, você tem uma projeção de renda mensal já estimada. Obviamente que tudo entre médias, mas com base na quantidade de cotas que você tenha por títulos de fundo imobiliário e também a média que eles pagam ao longo dos meses, dá para você ter um parâmetro de renda mensal. Até a data que eu estou gravando esse vídeo, eu já recebi todos os dividendos dos meus fundos imobiliários. O último pagamento foi dia 22/7, ou seja, já arrecadei tudo o que estava previsto a ser pago desse mês. Então eu vou mostrar a vocês a carteira que eu tenho, o quanto que eu tenho aplicado de fundos imobiliários e o quanto que essa carteira me pagou nesse mês, e vou fazer uma projeção desses mesmos dados se eu tivesse 100 mil, meio milhão e R$1 milhão na carteira investida. Para quem pensa a longo prazo, é bom ter esse tipo de projeção. Então eu vou estar apresentando a vocês os cenários que a gente teria com a base de modelo da minha carteira. Lembrando que isso aqui não é recomendação de investimento. Eu estou apenas multiplicando conhecimento e espero que agregue de alguma forma a vida de vocês. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Bom, esse primeiro cenário aqui é o cenário atual da minha carteira. Eu mostrei no primeiro vídeo que eu tenho um pouco mais de R$6 mil aplicado na bolsa, dividido isso entre ações e fundos imobiliários, sendo que em fundos imobiliários eu tenho R$4.930,46. Então, só explicando aqui o que é a planilha, essa primeira coluna são os fundos imobiliários que eu tenho hoje aplicado. Essa segunda é a quantidade de cotas que eu tenho para cada fundo imobiliário, e aqui é o preço médio que eu já paguei por cotas. Varia muito, né? Se eu comprar um fundo imobiliário abaixo do meu preço médio, obviamente meu preço médio tende a diminuir. Assim, se eu comprar esse mesmo fundo imobiliário com preço um pouco mais elevado do que eu já paguei, essa média tende a aumentar. Já nessa quarta coluna, ele representa a quantidade que cada fundo imobiliário pagou por cota neste mês de julho. E aqui a quantidade de dividendos que eu recebi de cada fundo, e aqui o total que eu tenho aplicado para cada um. Então deixa eu pegar aqui um como exemplo. Isso 11, por exemplo, eu tenho 100 cotas dele, sendo que o meu preço médio está 8,39. Esse fundo pagou por cota 0,075 centavos, e para esse fundo eu recebi 7,50 nesse mês, e o que eu tenho aplicado nele é R$839. Somando tudo que eu já tenho aplicado de fundos imobiliários, soma os R$4.930, e R$49,80 foi o acumulado de dividendos que eu recebi desses fundos imobiliários. Agora eu vou pegar o mesmo preço médio, o mesmo valor que cada fundo pagou por cota, e vou fazer as projeções, mudando apenas a quantidade de cotas para cada um. Eu mantive os fundos imobiliários que eu tenho, eu estou fazendo a projeção aumentando esse número de cota para o modelo de carteira que eu tenho aqui. Então aqui, ó, se vocês repararam que isso eu projetei 5 mil, e assim eu fiz para os demais, botando valores aqui com o intuito de chegar no valor de aplicação de R$100 mil, acima de 100 mil, né? Aqui ficou R$100.115,85. Percebam que se eu tivesse esse patrimônio aplicado nessa mesma configuração de conta, eu receberia R$953,04. Detalhe, não ia ser esse número aqui na vírgula não, porque o Excel também tem o erro de arredondamento e tal, mas são valores aproximados. Para todos, eu receberia aqui, ó, aproximadamente 1% do que eu tenho aplicado em fundos. Isso é muito bom. Se eu for comprar um imóvel hoje e alugar, certamente eu ganho 0,5%, porque eu estou ganhando 1% por mês dos meus fundos imobiliários. Então, é muito bom, satisfatório. Essa projeção para um pouco mais de R$100 mil, eu teria R$953, o que é bom. Se eu tivesse R$500 mil nessa mesma configuração, seria R$4.916, fantástico, tá? Já soma-se aí alguns salários mínimos, né, para estar chegando nesse valor. E no quarto cenário,
cenário, eu fiz a projeção tendo R$1 milhão aplicado nos fundos imobiliários que hoje eu tenho na minha carteira. Então o rendimento seria aproximadamente R$ 9.833,08. Veja só que isso aí é muito bom. Aí vocês me perguntam, pô, Léo, esse valor é inatingível. Eu não sou de família rica, não tenho um poder aquisitivo, não recebi nenhuma herança para ter esse patrimônio. Você está falando aí que receberia esse valor. Esse valor não é inatingível. O que vai dizer se você vai atingir isso aqui ou não é sua persistência e disciplina. Em vídeos futuros eu vou mostrar o quanto que você teria que investir por mês durante determinados anos e o quanto que você atingiria de valor patrimonial. Você vai ver que isso aí é realmente algo factível. Eu acho que basta só a persistência de cada um de vocês, perseverança, ter disciplina em investir todo mês. É fundamental estar fazendo isso. Bom, pessoal, então esses foram os 4 cenários. O primeiro sendo o estado atual da minha carteira e os demais pegando a referência da minha carteira e montando ela com valores distintos para eu saber a projeção de quantos de dividendo eu receberia. É fundamental estar fazendo isso. Minha carteira não vai se resumir em apenas essa quantidade de fundos imobiliários. Eu quero ter entre 10 a 15 fundos imobiliários, uma quantidade muito boa para estar diversificando a minha carteira. Eu vou abrir um adendo aqui. Todos os proventos, todos os dividendos que você receber, não vai ser cobrado imposto de renda. Olha só. Então, você tem seu aluguel mensal, você recebe aquele dinheiro e você não vai precisar pagar imposto de renda sobre aquele valor. Porém, anualmente você vai ter que declarar aquele patrimônio nos fundos que você tem, certo? Então, isso aí não isenta a questão da declaração, mas você não vai pagar imposto de renda. Você só vai pagar imposto de renda se você tiver ganho de capital. O que seria isso? Quando você vender, se você vender com ganho de capital, ou seja, você estiver ganhando dinheiro sobre aquela venda, você vai pagar 20% de alíquota em cima do lucro gerado. Essas são as ressalvas que a gente tem. Então, gente, eu espero que tenha ficado claro quão o fundo imobiliário é muito bom. Você tem aquela renda passiva mensalmente, sem ser cobrado imposto de renda, isso é muito bom. Se você for comparar o 1% lá que está sendo convertido de dividendos por mês, eu não conseguiria esse 1% se eu comprasse um imóvel e alugasse ele. A média, geralmente, quando se aluga um imóvel, você ganha 0,5% por mês em cima do valor do imóvel. Então é muito baixo. Fora os transferências, questão de atraso, danos ao patrimônio que você tem. Às vezes tem que gerir aquele problema ali junto com o inquilino. Já nos fundos imobiliários você não tem isso. Fora que você conseguir. Então, pessoal, acho que foi muito bem claro o quanto que é importante, o quanto que é muito bom estar investindo em fundo imobiliário, né? Fundos que pagam todos os meses, você consegue ter uma projeção de ganho mensal. Para quem quer viver de renda passiva, isso é muito bom. Isso para mim é relembrar da adolescência. Eu falava que com meus 50 anos eu ia estar aposentado só vivendo de aluguel de imóveis. Eu vou estar aposentado, mas com aluguel de fundos imobiliários que eu vou estar recebendo todo mês. Então isso é muito satisfatório. Pessoal, eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui comigo. Se aprendeu, se somou, por favor, curtam, compartilhem, ativem o sininho do YouTube, isso é muito importante para que toda vez que vocês sejam notificados. Pessoal, muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!